Hoje o Fernando está aqui lançando um selfie com Lênin, uma edição da Record. Boa noite, Fernando Molica. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Afonso. Obrigado pelo convite. É uma honra, prazer mesmo, honra. 31 anos, né? Caramba. Imagina. Isso é impressionante, né? Eu Um tô em dívida evento. com você com pelo menos 5 livros, né? Você tem 5 ou 6 livros? 5, né? São 5 romances, um infanto-juvenil e um livro de não ficção. Ótimo. Vamos começar por aí, mais ou menos uma apresentação, não só para o público que está aqui, mas também para quem te assiste e que vai assistir pela YouTube. Fala um pouquinho da sua formação. Agora, você está âncora da CBN Rio, né? Isso, eu faço a ancoragem, né, do programa CBN Rio. Isso aqui, 8 meses. Comecei em janeiro. Mas, enfim, sou jornalista há mais de 30 anos, já trabalhei em muitos lugares, trabalhei na sucursal do Estadão, lá no Rio, trabalhei na sucursal da Folha de São Paulo por 10 anos, lá no Rio, trabalhei na TV Globo por 12 anos e fiquei, acho que, quantos anos no Dia? Acho que uns 7 anos no jornal O Dia do Rio, fazendo uma coluna, que era mais uma coluna de política, uma coluna de informação. Então, minha profissão, né, onde eu ganho a minha vida, né, eu sou jornalista, gosto muito de ser jornalista. E eu estava, a Jo me perguntou um pouquinho agora lá atrás, a ideia do escritor, né, como é que surge o escritor. Na adolescência eu tinha vontade de escrever, um pouco aquela ideia, eu sempre gostei muito de escrever, mas essa na infância até, na adolescência e tal. Mas na medida que você começa a trabalhar, a estudar, a ideia de ter o trabalho, ganhar dinheiro, morar sozinho, essas coisas, essa ideia de ser escritor meio que foi sendo abandonada e eu tinha esquecido disso. E uma vez, eu fazendo uma reportagem, foi o Leonardo Boff, na época eu nem contava muito não, mas já tem, sei lá, mais de quase 20 anos esse troço. Aí o Leonardo Boff, que eu tenho uma certa proximidade, minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, faz parte de um grupo de direitos humanos lá de Petrópolis, o Boff batizou meus filhos, aí ele foi o celebrante, né, da cerimônia. Aí ele conversando comigo, ele chegou um dia para mim e falou que ele tinha ficado sabendo, ele estava meio assustado, que ele soube que tinham alguns grupos, um grupo pequeno, de alguns militantes de esquerda, que estavam querendo reeditar a ideia da guerrilha, a ideia da revolução pela via armada. Porque aquelas pessoas, isso aí, sei lá, isso aí final dos anos 90, 1990, lá para o finalzinho, que achavam que a tal da democracia burguesa não ia dar em nada, que isso não ia representar avanços populares. E ele falou comigo muito assustado com esse negócio. Aí eu falei, pô, isso pode render matéria, né? Rende uma reportagem, mas era uma coisa absolutamente incipiente. Isso não era nada digno de matéria, tanto que não aconteceu nada. Né? Passou-se esse tempo todo e não aconteceu nada. Mas falei, mas isso pode render um romance, isso pode render uma ficção. E se os malucos resolverem fazer isso? E aí? Por que não? E aí comecei a pensar nessa ideia. E aí pensei, mas se os caras fossem fazer isso hoje, como é que fariam? Aí, e coincidentemente, eu tinha acabado de voltar da Colômbia. Em 98, eu fiz uma reportagem para o Fantástico, que eu tive contato, entrei no meio da selva lá da Colômbia, entrevistei um líder guerrilheiro das Farc, comandante Joaquim Gomes. Depois eu soube que o cara já matou gente à beça. Mas foi muito simpático comigo, fizemos lá a reportagem, coisa de maluco, cara, você entra no meio da selva. Aí, de repente, selva mesmo, selva colombiana. De repente, vem uns caras com um jipão daqueles, tudo uniformizado, a guerrilha, as Farc tinham muito dinheiro por conta da droga, né, por conta da cocaína. Aí você faz, aí os caras estão em acampamento, com botão de Che Guevara, parece que está assim, Sierra Maestra, é muito maluco. Então, essa ideia, né, porque lá, efetivamente, a guerrilha foi financiada, principalmente as Farc, pelo tráfico de drogas, né, pela cobrança de impostos, da produção de coca e tal. Aí eu falei, bem, pode ser isso. Aí bolei uma história que algum grupo de esquerda pensasse nisso. Olha, nos anos 60, né, na tentativa lá de guerrilha, o povo não estava armado, né? Mas hoje o povo está armado efetivamente,
né? No Rio de Janeiro você tem cidadelas. Outro dia eu falei isso na rádio, um cara lá não gostou, não. Que eu comparei, falei, cara, toda aquela confusão dos anos 60, 70, de luta, de tentativa de guerrilha, que na verdade não chegou a haver, nenhum grupo de esquerda chegou a dominar 1 centímetro quadrado do território brasileiro, nem no Araguaia. Não houve, né? A guerrilha do Araguaia foi acabada, né? O Exército dizimou, né? O Exército fez campanhas muito violentas, mas não houve a tentativa, um momento, República, território livre do Brasil, isso não houve. Então, nessa relação, dessa ideia de construir esse livro, que nasceu o meu primeiro livro, chamado Notícias do Mirandão, que foi lançado em 2002, que foi lançado também na Alemanha, e agora em outubro vai sair na França. E aí começou. Aí você começa a escrever, comecei a gostar. Hoje até falei isso na entrevista para a CBN. Você fica, como jornalista, né, você fica tão escravo dos fatos, né? De repente você descobre que mentir é muito bom, né? É bom esse negócio de mentir, rapaz. É bom mentir com autoridade, né? Por exemplo, o romance te dá essa liberdade, né? Não, Pode mentir tranquilamente. Pois é, e é mais complicado, porque a mentira tem que fazer sentido, né? A realidade, muitas vezes, não faz sentido, ou aparenta não fazer sentido. Hoje, né, eu fiz o programa hoje mais cedo, lá no Rio, e veio uma notícia de que a polícia descobriu, tinha o caso de um homem que tinha sido morto, um senhor lá, sei lá, de 60, 70 anos. Senhor, para mim, agora é a partir de 70, 80, né? Agora eu estou, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai retardando um pouquinho. E aí descobriram que era filha do cara. Ele era um comerciante, ele tinha lojas, tinha um comércio importante, e ela mesma matou o pai. Então, assim, é algo que na ficção você vai escrever... Fica inverossímil. Fica inverossímil, né? Aquele caso da Richthofen, né? O caso Nardoni, o cara que joga a filha pela janela. Como? Você escrever isso na ficção, você tem que estar muito seguro, você tem que querer fazer com que isso tenha sentido, tenha uma lógica, tenha uma... Então, assim, é um tipo de mentira que dá muito trabalho, né? Que você conseguir fazer que isso seja agradável, que isso desperte prazer no leitor, que o leitor goste de ler aquela história, que aquilo não seja um sacrifício, que aquilo não seja uma imposição. Mas é divertido. Posso te interromper assim enquanto você fala dos livros? Deve. A questão da natureza da construção que você está falando, o difícil é quando você lida muito com a realidade, porque você tem uma lógica de texto na hora que escreve uma matéria e uma lógica na hora que escreve o romance. Não é? É lógica mesmo até de estrutura de pensamento. Como é que você resolve isso? É engraçado. Quando eu fiz esse primeiro livro, eu achava, e acho que o fato de ser jornalista, né, na época, sei lá, eu tinha 20 anos de carreira, sei lá, acostumado a contar a história, né, que a história também, quando você conta na reportagem, você tem que fazer um sentido, tem que contar, né, quem, como, quando, porquê, isso ajudaria, acho que ajudou. Mas eu senti ali um certo cuidado, talvez excessivo, com a lógica. Aí eu fiz um segundo livro, que é um livro de não ficção, chama-se O Homem que Morreu 3 Vezes, que começou numa reportagem que eu fiz para o Fantástico, que é uma história absolutamente inverossímil. É a história de um sujeito chamado Antônio Expedito Carvalho Pereira, que era um advogado ultraconservador em Porto Alegre. Em 64 ele apoiou o golpe, ele dedurou um sócio dele, e aí só que deu um problema lá, com uma história na associação comercial, ele teve que sair de Porto Alegre e foi morar em São Paulo. E em São Paulo, por algum acidente na vida, por algum motivo, e ele era um cara muito vaidoso, ele acaba virando advogado da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária. Ele vira amigo do Lamarca, ele chega a esconder o Lamarca em casa. Ele vira advogado de organizações, é um cara de apoio, mas ele trabalha com isso. E aí ele é preso, torturado, vai para o Chile. Quando ele chega no Chile, ele é um cara mais velho, ele saiu no último sequestro, foi em janeiro de 71, acho que foi do alemão. Aí ele foi para o Chile, aí já é um cara muito vaidoso, ele usava robe de chambre no presídio Tiradentes, lá em São Paulo, muito vaidoso e tal. E aí ele vai para a França
E aí ele se alia ao Carlos, o Chacal, que era o Bin Laden dos anos 70. Isso é sério. Eu entrevistei o Carlos Chacal, eu sempre mandei um fax, ele está preso até hoje. Mandei um fax, eu descobri o nome da advogada dele, Coutamper, Isabelle Coutamper, que hoje é a senhora Carlos. Ela casou-se com ele. Aí mandei um fax, na época, lá, ele entregou, o cara falou, não, conheci Antônio Expedito Carvalho Pereira, é um advogado, é um líder revolucionário. Essa história é absolutamente inverossímil. Eu só estou aqui fazendo um resuminho, mas ela tem momentos absolutos. E, no entanto, aconteceu. Então, assim, foi bom ter feito esse segundo livro, e o meu segundo livro não ter sido um livro de ficção, porque aí eu aprendi também um pouquinho calma. Né? A realidade, ela tem armadilhas, ela tem imprevistos. A realidade não é lógica. Né? Ela tem uma lógica, depois você interpreta uma lógica, mas muitas vezes não tem lógica. Pô, Michel Temer é presidente da República. Isso não tem a menor lógica. Nunca ele pensou na vida que ele viesse a ser presidente da República, e é. Então isso acontece, é um acidente histórico, mas é isso mesmo. Isso dos menores. Então, assim, hoje, para mim é muito diferente. Né? O exercício do meu trabalho como jornalista é um, o trabalho como ficcionista é outro, mas é completamente diferente. Pura esquizofrenia, então. Completamente. Como diria o Zósimo antigamente, o Zósimo Barroso do Amaral, colunista do Jornal do Brasil, tem até a biografia lançada no ano passado pelo Joaquim Ferreira dos Santos, que é muito boa. Ele diz assim, não convidem para a mesma mesa. Quando uma pessoa brigava com a outra, ele dizia, não convidem para a mesma mesa fulano e Beltrano. Então, assim, são lógicas completas, que se refletem até em comportamentos. Tem uma coisa muito esquisita. Eu notei que quando eu estou em casa, e às vezes eu estou trabalhando, faço uma matéria, ou faço uma apuração qualquer, legal, coisa de redação de jornal, que você faz um barulho e tal. Quando eu vou escrever ficção, e tem mais alguém em casa, eu encosto a porta do quarto. Eu não quero que ninguém veja ali. Ninguém vai chegar, ninguém vai olhar por cima. Mas depois que eu me toquei disso. Porque é uma outra linha, é uma outra lógica, você está procurando... É uma coisa que eu digo sempre, né? O jornalismo, ele é, por essência, conservador. Ele trabalha com as leis que existem. E as leis, elas são expressão da conservação da própria sociedade. A lei está sempre atrás do movimento social. Então, a lei, ela conserva, ela mantém, ela estrutura uma sociedade. E o jornalismo trabalha com a lógica da lei. É proibido roubar, é proibido matar, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, tal. Já a ficção é uma outra lógica. Né? A ficção, você trabalha com a razão do personagem. Não é que você não vai acreditar que aquele personagem não mereça ser punido, mas você trabalha com o outro, tentando entender a lógica do outro. Repito, o caso Nardoni. Ele é eu, como ser humano, como cidadão, mais até do que como jornalista, é claro que o cara jogou a filha pela janela, tem que ficar 200 anos na cadeia. Mas, como escritor, ele me interessa muito. Né? Um personagem... Um cara que eu não gosto, né, o Edmundo, jogador de futebol, né, até por conta daquele acidente, morreram lá 2, 3 adolescentes no carro que ele estava dirigindo, mas ele é um personagem muito mais interessante do que o Zico, que é um bom cara, não é porque eu seja botafoguense e ele Flamengo, mas é porque é um cara boa gente, bom cara, bom pai de família, bom marido, é um chato. Assim, como na ficção, assim, o Garrincha dá um personagem... É um personagem muito melhor do que o Pelé. Né? Ele é torto. Né? É mais Nelson Cavaquinho. Eu sempre digo que o Nelson Garrincha é Nelson Cavaquinho, Pelé é Cartola. Né? Aquela coisa estruturada, postura real, né? Aquela postura. E aí a ficção trabalha nesse universo. Né? A ficção trabalha e você pode tentar entender o personagem, tentar construir um personagem, deixar que as razões daquele personagem aflorem. No jornalismo, não. Você pode saber que um político é ladrão, e a gente sabe de tantos, né? Mas você não pode escrever fulano de tal ladrão, se você não tiver evidência, não tiver provas, não tiver
Na ficção você pode trabalhar isso um pouco melhor. Fernando, quando é que o samba entrou na sua vida e quando é que ele entrou no seu texto? Rapaz, Seu livro. eu sempre gostei muito de escola de samba, né? Eu sempre gostei muito. Eu, quando era pequeno, eu ficava virando madrugada para ver desfile de escola de samba pela televisão preto e branco. Então, ou seja, a televisão virou TV a cores no Brasil foi em 72, então certamente o primeiro desfile transmitido foi em 73. Em 73 eu tinha 12 anos, então eu via, sei lá, com 9, 10 anos eu ficava vendo, não aguentava ver até o fim. Mas gostava, né? Sempre gostei. Não tinha uma aproximação assim com o samba como tal, como gênero musical. Tanto que meu pai foi presidente de um clube lá no Rio Pontal que ia o Candeia. E eu guardo o Candeia porque ele já ia de cadeira de rodas, mas eu, sei lá, tinha 12 anos, não dava a mínima. Tinha roda de samba com Candeia, eu não ia ver. Não era algo presente assim dos meus pais, não era algo presente no meu dia a dia, né? Não era o tipo de música que eu ouvia, né? Mas gostava de samba, escola de samba, comecei a cobrir desfile de escola de samba, antes até do sambódromo, 2 anos antes do sambódromo, e aos poucos comecei a me aproximar do universo do samba como composição, como música, como gênero musical, que hoje, assim, gosto muito, tenho muita proximidade, eu frequento muito roda de samba, frequento um ensaio de escola de samba, desfile, E isso foi ficando muito... Assim, passei a gostar muito, passei a admirar muito, né? Você tem um compositor como Nelson Cavaquinho, você está de novo, como Cartola, como Noel, como Paulinho da Viola, como outros e tantos e tantos e tantos. É um universo muito bonito, é um universo que tem muito a ver com a história, né, do Brasil e, particularmente, com a história do Rio de Janeiro, que depois você vai refletindo sobre isso, né? Por que o samba no Rio de Janeiro cresceu, assim, a base é negra, mas o samba só cresceu porque interagiu com a classe média. Isso tem a ver até com a geografia do Rio de Janeiro. Noel Rosa era um estudante de classe média, estudante de medicina, branco, que frequentava Morro. Chegou a ter 2 parcerias com Cartola. Em algum momento, quando o Noel Rosa encontra com Cartola e conversa, você cria um diálogo que permite, eu digo ali brincando, um certo etnocentrismo carioca, me perdoem, aí nasce a música brasileira, né? Dessa, não diria confronto, mas dessa convivência. E isso foi, aí eu passei a gostar, no primeiro livro do Mirandão, eu cito um samba, de novo, sempre Luiz Reis, um dos autores, acho que é aquele Notícia de Jornal, pecou contra... O Chico e a Bethânia gravaram, né? Pecou contra a existência de um humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Eu cito esse samba no livro. Aí, já no segundo livro de ficção, Bandeira Negra, Amor, eu já cito mais sambas. Aí, depois, vem o terceiro, que o Nelson Cavaquinho é quase um personagem do livro. Que o personagem principal é fascinado pelo Nelson Cavaquinho e, por conta disso, era um personagem torto, esse cara, um jornalista também, e incorpora essa ideia dos sambas do Nelson Cavaquinho, que são absolutamente lindos. O cara que fala feliz aquele que sabe sofrer, isso é de uma riqueza, né? Tem um lugar comum, feliz aquele que sabe viver, não, feliz aquele que sabe sofrer. Ele tem um samba que diz: quando eu olho para as flores, vai que elas dizem assim, vai que elas dizem assim, vai que amanhã assistiremos o seu fim, acompanharemos o seu fim. Então, a ideia da flor não é a flor da beleza, do amor, tal. Não, a flor é aquela que vai estar no caixão. Então, é de uma coragem, de uma ousadia, isso. Então, é muito difícil. Aos poucos, isso foi sendo incorporado, né? Isso não é um projeto, né? Nesse livro tem muito pouco, tem pouquíssimo samba aqui, é até uma brincadeira que o cara faz com a mulher, né, com a ex-mulher, a Heloísa, que ele brinca um pouco com a ideia do samba mais estereotipado que ela gostava, tal, mas assim, vai depender da história, né? A história que decide isso. Pois é, vamos agora falar do Selfie com Lênin. Você falou rapidamente,
Mas primeiro conta a circunstância que você escreveu ele, conciliando com tudo, né? Jornalismo e tudo. E segundo, fala um pouco do livro. Esse livro nasce de uma viagem, e nasce por acaso. Acho que foi em 2014 ou 2015, acho que foi 2014. Não, foi 2014. Eu fiz uma viagem sozinho. Minha mulher, na época, ainda estava casada, e ela tinha que estar se preparando para o doutorado, aí foi fazer um curso de francês na França. E, assim, foi se concentrar lá, tal. E eu fiquei sozinho, estava de férias, falei, então eu vou para a Europa, eu detesto viajar. Eu não me encontrei com ela na viagem, muito engraçado. Estavam os dois na Europa ao mesmo tempo e não nos encontramos. Ela foi para Montpellier e eu fui para o norte. E falei, eu que não gosto de viajar sozinho, falei, vou fazer uma viagem de japonês, vou ficar 2 dias num lugar, no terceiro viagem, de preferência em locais em que eu não fale o idioma. Eu quero ficar, sentir tudo esquisito, né? Aí eu fui fazendo uma viagem, fiz lá um roteiro, comecei por Amsterdã, que eu nunca tinha ido, aí fui para Berlim, depois para Praga, depois para Budapeste, a Londres eu fui porque tinha uma outra que eu queria ver um negócio lá. Então fui fazendo a viagem, mas a viagem sem menor compromisso, mas com essa ideia de ficar pouco tempo em cada local. Você já deve ter notado, eu falo para burro, e não conversar me deixa muito angustiado. E aí, lá no final da viagem, eu ia fazendo algumas observações, porque não tinha ninguém para contar, né? Eu acho que em Londres eu comprei um caderninho, já no final da viagem eu comecei a anotar. Aí me deu a ideia de fazer quase um livro de crônicas de viagem, assim, uma crônica de viagem não convencional, né? Não um guia de viagem, mas, isso aqui eu vi, isso aqui achei legal, não sei o quê, olha esse troço aqui engraçado, tal. Aí sentei para escrever, com esse objetivo. E aí, é muito engraçado falar isso, parece meio que escritor parece conversa, né, de que você está querendo se valorizar, querendo criar um mistério na sua atividade, gerar um charme. Não, é sério. Pelo menos comigo é assim, costuma ser assim. Aí a mão foi indo para o outro lado. Eu achei que, não, espera aí. Isso aqui... o mesmo início do livro, eu descrevo o estranhamento do personagem no aeroporto, na hora que ele tem que despachar a mala. Você despacha a mala sozinho, tem feito uns iglus, né, que você pega aquele papelzinho da mala, né, aquela etiqueta, você coloca a etiqueta na mala e vem feito um iglu que você vai, enfia a mala ali. Aí tinha um japonês todo enrolado do meu lado. Falei, pô, eu tô me dando bem, o japonês está enrolado, eu estou fazendo sozinho. E aí, quando eu fui ver, falei, cara, isso rende uma história, né? Isso pode render uma história, pode ter um fio de uma meada aqui. E aí, nisso, surgiu a ideia de fazer uma carta. O livro é uma carta. É uma carta que o personagem principal, que não tem nome, ele manda para a ex-mulher e ex-namorada e ex-patroa, chamada Heloísa, e ele faz um voo longo, né? Até tive que pensar nisso, né? Qual é o voo mais longo que sai de Amsterdã, né? Tem que dar umas 12 horas de voo para dar tempo do cara escrever um romance. Não é muito grosso, 100 e poucas páginas, 120, eu acho. Então tem que ser compatível com o tamanho do voo, porque eu queria botar assim, o cara no voo, porque o avião não é um lugar, né? Avião é um não lugar, você não está em lugar nenhum. Você não, né? Aqui eu estou em Belo Horizonte, mas na hora que eu estou no avião, eu não estou, eu estou no céu, né? Então eu queria esse isolamento, esse estranhamento, porque o cara some do Brasil, e isso ao longo do livro isso vai sendo contado. Era um cara que ele é um jornalista, mais um, que acabou indo trabalhar com esta mulher, que era dona de uma assessoria de políticos, mais que uma assessoria de imprensa, fazia uma assessoria de imagem, de construção de imagem, de políticos, tal, muito poderosa. Ele vai trabalhar com ela, vira meio cúmplice dela, ele mesmo usa essa palavra para falar dela, naquela construção de imagens, de notórios ladrões, de notórios safados. E justamente naquele momento, ali 2013, 2014, das grandes manifestações. Isso vai gerando
uma confusão na cabeça dele, vai gerando uma história, um pensamento crítico. Aí ele se envolve também com uma menina, que era uma estagiária lá da empresa, e tudo isso vai gerando um impasse nele. Isso vai gerando uma... E ele com muita clareza de que ele não é inocente, não tem a menor inocência, ele participou daquilo tudo. E, por alguma razão, que eu só vou contar, só conto no fim do livro, ele vai embora do Brasil. Ele some. Some sem falar a ninguém, ele some do Brasil, ele está viajando, e em determinado momento ele resolve mandar uma carta para essa mulher, para essa ex-mulher, dizendo, olha, eu viajei por causa disso. Aí ele faz um balanço da história do casal, de como do trabalho e da vida pessoal, que aí é muito essa ideia, né, de livro não é sociologia, né? Livro de ficção, se fizer, fica uma péssima sociologia, fica uma péssima ficção. A ideia de como a realidade influencia nas nossas vidas. E quando eu escrevi esse livro, não tinha um grau de radicalismo, né, da sociedade brasileira que a gente acompanhou no processo de impeachment, amizades se desfazendo, casamentos se desfazendo, namoros não se fazendo por conta de divergências, por conta de ódios, por conta... Nem era esse momento assim tão... Já havia ali uma radicalização presente. Então, foi muito essa ideia de como a vida em si do casal, dos dois, na relação entre os dois, de como esse trabalho influenciou na vida deles e como eles reagiram ao país. Né? Um país maluco, um país cheio de problemas, um país cheio de desafios éticos, né, que nos são colocados no dia a dia. É muito fácil a gente terceirizar a questão ética, né, bota a culpa no político, só eles que são safados, só eles que são ladrões, nós somos espetaculares, nós somos legais. E não é bem assim, né? Os políticos nascem no Brasil, eles são votados. Sim, mas o que eu queria mesmo era focar na história dos dois, né? A história é a história desse, que em algum momento vira um triângulo amoroso, que tem a ver com a história do envelhecimento, na hora que ele começa a namorar essa menina bem mais jovem, que, quer dizer, ele acha que namorava ela não sabia que namorava ele, não. Quer dizer, os dois se relacionavam, tal, mas e interagindo com o país. Eu não gosto da ideia do pano de fundo é o país. Não, é uma interação. Você está interagindo com a rua, você está interagindo com os clientes, né, do teu escritório, você está interagindo com um país muito desafiante, um pouco por aí. Continuou casado? Não, eu me separei há poucos meses, mas não tem nada a ver com o momento político do país, não, até porque a gente pensa parecido, pensamos o Brasil de forma mais ou menos parecida, temos afinidades em relação a isso. Você, como jornalista, você tem vários personagens desses políticos para fazer boas histórias. Eles são interessantes. São. Aí, com essa confusão toda, cada dia a gente ouve mais uma história, cada uma mais cabulosa que a outra. Que final que você daria para essa história que o Brasil está vivendo? Outra coisa. Puxa! Seria um bom livro, né? Ficção ou não ficção. E a questão do impeachment. Você não acha que o que aconteceu foi muito do outro impeachment que a gente sofreu e que Itamar ele conduziu bem depois do impeachment e que o Temer era uma nova esperança para o que estava acontecendo? Eu só não sei se você é comentarista político. Não, mas eu fiz muito tempo coluna de política e faço... Você saiu da Folha há muito tempo, né? Não, mas vamos lá. Até porque eu cobri muito impeachment do Collor, né? Eu cheguei a Juiz de Fora, foi até uma vez muito engraçado, que eu fui em Juiz de Fora fazer a chamada vida pregressa do Itamar Franco. Estava naquele momento quase o impeachment não tinha sido definido no Collor. Aí eu fui lá levantar, fiquei uma semana entrevistando, e a coisa mais difícil que tem é entrevistar mineiro, né? Uma vez fui entrevistar um assessor do Itamar, cheguei com um gravador, ele, desliga esse trem aí. Eu falei, amigo, mas é melhor para você que eu grave. Não.
Aí eu fui no cartório, na época a justiça não era informatizada, né? Aí fui levantar a ficha do Itamar, e decorei o nome do Itamar, é Itamar Augusto Cautiero Franco. Cautiero, né? Aí eu fui num cartório criminal, aí mandei um papelzinho. Você desculpa ficar negando de tentar imitar sotaque mineiro, que meu pai é mineiro, então eu convivi desde a infância com o sotaque. Aí o sujeito pegou o papelzinho com o nome e falou: ele está preso? Não, porque se estiver preso é mais difícil. Eu falei: não está preso não, amigo, pelo menos. Ele não viu que era o Itamar Franco. Mas, enfim, primeira pergunta. Olha só, esse livro é uma tentativa disso. Né? Ele não se propõe a fazer um retrato político do país, até porque não haveria um retrato, são vários retratos. Né? Não existe uma história, existem várias, mesmo na história, na história do Brasil, né? A história que é contada pelos historiadores, você não tem uma versão, você tem várias versões da história. Nessa história, claro, você se baseia em documentos, em depoimentos, mas você tem várias versões dessa história. Então, pode ser que eu me anime, daqui a alguns anos, a escrever, fazer um livro jornalístico sobre esse momento do país, mas deixa passar um pouco, não é bom, está muito quente, esse troço é bom você ter um distanciamento histórico desse processo. Mas esse livro tangencia alguma coisa disso. Tem pelo menos uma falcatrua aqui, que eu não vou dizer qual é, mas que é narrada no livro, que efetivamente aconteceu. Não posso dizer qual foi. Foi um episódio que aconteceu num hospital do Rio de Janeiro, que tinha, por acaso, era um político, pai de um político, era dono de uma lavanderia. O cara fazia a lavagem de roupas desse hospital. Aí você dizia: mas ele roubava na quantidade de roupas? Não, ele não roubava na quantidade de roupas. Só que o negócio era feito por peso. Então, a toalha, tantos quilos de roupa. Então, ele mandava molhar as toalhas, os lençóis, antes de pesar. Os caras são criativos. Então, essa história, por acaso, enfim, no livro, achei tão boa essa história. Então, assim, esse livro ele tem um diálogo com o país. Ele tem um diálogo com aquele momento do país. Eu busquei este diálogo, pelo menos. Se eu consegui ou não, isso aí é o leitor que tem que dizer. Mas ele tem essa tensão, não do ponto de vista de tratar do país, mas de tratar de como o país bate em cada um de nós. Que isso é claro que nos influencia, né? A gente está num momento político do Brasil, um momento policial até do Brasil, a gente vê mais nos noticiários, a gente vê mais ministro do Supremo, procurador, promotor falando do que político. A gente vê mais cenas do Supremo Tribunal Federal na televisão do que cenas no Congresso Nacional, que é uma distorção, mas que tem a ver com... Isso afeta a nossa vida, afeta a nossa esperança no país, afeta o nosso desencanto, o nosso encanto e o nosso desencanto. Tudo isso mexe com a gente. Então, esse livro, nesse sentido, talvez seja o livro, eu não gosto dessa palavra, não, mas mais político, nesse sentido em que a vida política brasileira interage mais diretamente na vida dos personagens, até por conta da profissão dos personagens. Conta a história do impeachment, eu cobri o impeachment, né, do Collor, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Na época, o Brizola, né, eu sou carioca, nunca fui brizolista, não, mas respeito muito o Brizola, e o Brizola perdeu muito da sua popularidade e muito do fiasco que foi a eleição de 94, que ele ficou atrás do Enéas, e eu cobri aquela eleição, fui repórter carrapato do Brizola, a Folha tinha isso. Então, eu viajava o Brasil inteiro atrás do Brizola. Algumas vezes no avião dele, quando não tinha voo comercial, ia no avião, então convivia muito proximamente com ele. E ele sofreu muito ali, porque ele não teve uma atuação decisiva no pedido de impeachment. E ninguém entendeu, nem eu entendi muito, como é que o Brizola, um cara tão combativo, uma história tão combativa, depois é que eu entendi. Ele teve um cunhado derrubado da presidência da República, o Jango. E ele, Brizola, o sonho dele, o desejo de ser presidente, acabou ali. Depois ele tentou, não conseguiu. Então, ele falava muito na instituição Presidência da República. A Presidência da República é uma instituição. Alguém que é eleito no regime presidencialista, presidente da República, isso é muito sério, isso é muito forte. Não é que essa pessoa seja impune, que essa pessoa não possa ser derrubada, mas isso tem que ter um motivo muito forte. E na avaliação do Brizola, naquele momento, o Collor, eu achava que o Collor tinha que cair mesmo. Enfim, né? Como quase todo mundo achava, né?
Mas ele achava que era mais importante preservar. Há pouco tempo, aos 2 anos, 1 ano e meio, aos 2 anos, eu cheguei a escrever um artigo no Dia dizendo isso, Brizola tinha razão. Quando ele via com muito cuidado com esse negócio de banalizar o impeachment. Eu não tenho a menor dúvida que só houve impeachment da Dilma porque houve do Collor. A partir do momento que o impeachment virou um instrumento da luta política quase que cotidiana não, mas um instrumento da luta política não tão drástico assim, houve um primeiro caso. Então, a gente foi uma maluquice. Depois da redemocratização, a gente elegeu o Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Dos 4, 2 sofreram impeachment. Isso é uma maluquice. Né? E, para piorar, assim, o Temer não é o Itamar. Né? O Itamar era meio esquisitão, era o único cara que fazia crítica à equipe econômica que ele nomeava, ele fazia oposição ao próprio governo, mas o Itamar conduziu o Brasil, ele pegou o Brasil num momento muito difícil, e ele segurou a onda ali. E o Plano Real foi feito no governo dele. Né? O Fernando Henrique era ministro da Fazenda. O presidente da República era o Itamar Franco. E não é o Temer, né? Acho que é uma diferença muito grande entre o Itamar, até porque o Temer não tinha o Itamar não tinha nenhum processo, ficha limpa. As filhas dele tiveram um comportamento absolutamente exemplar. Eu cheguei a escrever uma vez, quando o Itamar morreu, eu cheguei a escrever um artigo também no Dia elogiando isso. As filhas dele, obviamente nós, jornalistas, tentamos de qualquer maneira fazer matéria com as filhas, elas não apareceram em nenhum momento. Você não vê as meninas em lugar nenhum. Elas se comportaram com uma tranquilidade que foi isso tudo foi muito bom para o Brasil naquele momento tão delicado. Não, o que você falou sobre o Brizola, achei curioso que você acompanhou muito o Brizola durante um tempo. Você teve interesse, em algum momento pensou em fazer uma biografia sobre ele? Cara, isso é um dos maiores traumas que eu tenho na minha vida. Você tocou assim num trauma. O Geneton, que morreu no ano passado, trabalhei com ele no Fantástico, ele tinha vontade de pular no meu pescoço com toda a razão, mas eu já pulo no meu pescoço por conta disso. Na época, a Folha, antes, quando fui nomeado, né, repórter carrapato do Brizola, a Folha pediu que eu fizesse uma biografia do Brizola para publicar, sei lá, em 4, 5 páginas de jornal. E eu fiquei assim, 5, 6 meses, não sei quanto tempo, com dinheiro. Na época, os jornais tinham mais dinheiro, viajando o Brasil. Entrevistei o filho do Getúlio, que depois acabaria se matando do mesmo jeito. Fui lá em Itaqui entrevistar o sujeito, que acho que era Getúlio Vargas também. Se matou. Agora se matou o filho dele. Entrevistei pessoas, arquitetos, um engenheiro, agora não vou lembrar a profissão dele, que naquela tentativa de guerrilha do Brizola, na tentativa de resistência ao golpe, os caras estavam separando tubos para fazer bomba. Mas entrevistei, assim, na boa, 50, 60. Só que naquela época, até por conta da redemocratização, muitos jornalistas iam cobrir um candidato e faziam um livro sobre o candidato. Iam cobrir candidato, faziam um livro sobre o candidato, ficando chato aquele troço. Eu falei, quer saber, não vou fazer. E o maior erro, assim, um dos maiores erros da minha vida, sabe, não guardei nem as fitas. Podia ter gravado uma fita por cima da outra, transcrevi, não tem as anotações. O Geneton, que é um exemplo extremo, ele tem guardados, ele morreu, né, no ano passado, mas ele tinha guardadas todas as entrevistas que ele fez na vida. Desde a primeira, com Caetano Veloso, quando ele tinha 16 anos, no Recife. Mas, enfim, mas dá muito trabalho, cara, fazer biografia. Eu fiz, o que não é exatamente uma biografia, mas esse livro aí do Antônio Expedito Carvalho Pereira, dá muito trabalho, cara. Eu só fiz isso porque uma parte já estava pronta por conta das matérias que eu fiz para o Fantástico, que era um personagem desconhecido, que eu soube dele por acaso. Então, assim, eu tive tempo, tive dinheiro, né, da produção do Fantástico, né, eu fui para a Europa, então isso me deu... fui para o Rio Grande do Sul e tal, mas você mergulhar na vida de uma pessoa é um desafio. Mário Magalhães, meu querido amigo, ficou 9 anos para escrever o Marighella, né? Então, a ficção é mais... Eu acho mais divertido. Eu fico entrevistando a mim mesmo. Fernando, como é que é passar do texto para a voz? Apesar de você falar muito. É curioso que, quando eu fui trabalhar em televisão, eu já fui meio cascudo, né? Eu fui com 35 anos. E foi muito assustador. Eu demorei muito a me acostumar, não sei nem se me acostumei de vez.
porque a gente está aqui, eu estou conversando com vocês, né? A gente está conversando aqui, um olhando para a cara do outro, e de repente você tem que olhar para uma câmera, você tem que olhar para aquela câmera como se fosse um ser humano, né? Estou aqui, tal, projeto Sempre o Papo, em Belo Horizonte, tal, com Afonso Borges, com a Ju. E isso, aí eu falei, meu Deus, isso eu estou sendo ator, eu não estou sendo jornalista. Eu sou jornalista, eu não sou ator. E deu uma crise miserável. Então, foi um processo que eu demorei muito a me adaptar. Depois, quando eu fui para o Fantástico, melhorou muito. Eu fiquei 8 anos no Fantástico, que era um tipo de matéria que eu gostava mais de fazer, que eu apurava mais as matérias, ia para a ilha de edição, fechar a edição das matérias, que era muito legal, eu gostava muito de fazer isso. Aí voltei para o jornal, depois. Agora, a rádio é diferente, eu estou gostando muito de fazer. Primeiro, que o fato de eu ser o âncora do programa me dá mais liberdade. Liberdade, assim, de comentar, liberdade de não. Eu sempre procuro me ater muito aos fatos, né? Não procuro não ficar, porque eu acho isso. O que eu acho, o que eu não deixo de achar, não tem a menor importância. Mas, sim, se eu puder dar alguma contribuição histórica para aquele fato, olha, isso aqui aconteceu isso, a gente está falando agora em educação integral no Rio de Janeiro, mas o Brizola lá atrás, em 83, apanhou muito com a ideia do CIEP. Enfim, tentar dar alguma âncora, algo que possa ser útil para o ouvinte, brincar de vez em quando. Eu estou gostando muito de fazer, eu estou me divertindo muito. Não gosto de acordar às 6 da manhã, mas o programa começa às 9h30, tem que chegar na rádio às 7. Eu fico lá de 9h30, meio-dia, mas eu estou gostando muito. Está sendo uma experiência muito... Eu não sabia que ia gostar tanto. Eu sou comentarista de rádio já há 12 anos já também, né? E o que eu estou sentindo hoje é que está havendo uma necessidade da gente relembrar muito, sabe? Relembrar fatos, como você acabou de falar. Você se referencia a coisas que aconteceram, mas você não sente que tem uma geração nova que entrou aí e que não está... e que não sabe, de fato, o que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil? É meio... Tem essa demanda de relembrar eu não coisas? sei, é meio... porque como a gente vai ficando mais velho, né, então a gente vivenciou esses fatos, né, então eu gosto muito de história, né, eu gosto muito ali do período do Estado Novo, depois do processo de redemocratização. Não leio tanto assim, mas é um assunto que eu gosto. Eu trabalhei na sucursal do Estadão com o Cláudio Lacerda, meu queridíssimo e saudoso amigo, que era sobrinho do Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, do Estado da Guanabara, que houve, né, o Estado da Guanabara. Então, ele conversava muito comigo, a gente conversava muito, me contava muita história, então eu gosto muito disso. Então, agora... é normal, né, que a gente vivenciou esses fatos. Então, são fatos que, de uma certa forma, estão muito presentes na nossa vida. Outro dia saiu uma reportagem no Globo, por sinal muito boa, mas chamava o Carlos Lacerda de prefeito. Ele não foi prefeito, até porque a cidade a ex-capital federal, quando Brasília foi criada, o Rio de Janeiro, a cidade virou o Estado da Guanabara. Então, o Rio de Janeiro não tinha prefeito. Era uma cidade-estado que tinha um governador. E aí... o repórter ou a repórter escreveu e ninguém leu, e ninguém corrigiu. Né? Então, agora, eu acho que a gente precisa contar a história, a gente precisa aprender com a história, a gente precisa... E hoje a gente tem uma facilidade, né, de acesso de informação, de checagem, que é fascinante, né, que é muito... dá um trabalho, né, gente... Tinha um almanaque Abril nas redações, né, quando eu comecei a trabalhar em jornal, o almanaque Abril é uma coisa valiosíssima, né? Vamos lá, nome de ministro do Castelo Branco, sei lá, pô, vai lá olhar e tal. Mas, enfim, eu gosto de contar história, né? Eu gosto de contar história como jornalista e gosto de contar história como escritor de ficção, que é um universo muito... Você que é poeta agora, está escrevendo os contos que ali recheados de poesia, né? Você conta aquele pedacinho de história ali, deixa a gente com um gostinho de quero mais. Mas é uma aventura muito curiosa isso. Dá um medo miserável, né? Você está pensando em outro livro? Cara, eu acabei de mandei ontem para a minha gente um livro de contos, que aí eu vim escrevendo alguns contos por encomenda, deve ser vício de jornalista, eu adoro encomenda. Né? Eu adoro prazo, adoro encomenda, adoro essas coisas. Aí já tinha lá uns 7 contos publicados em livros diversos. Aí eu falei, eu vou escrever mais alguns, né? E aí eu acho que eu mandei para ela para dar uma olhada lá.
para dar uma respiradinha antes de começar outro romance. Porque uma conta é difícil, porque o romance ele é igual ao jogo de futebol, né? No jogo de futebol, você pode aqui e ali dar uma canelada, eu erro um passe aqui, mas se lá na frente eu fizer um gol, vão lembrar do meu gol, né? Então, o romance é um jogo de futebol, ele é longo, é uma narrativa longa, né? Como uma partida de futebol, com vários momentos, momento que cresce, momento que fica chato, momento que... O conto não, ele é quase um clipe, né? Então, o erro no conto, quando você erra a mão no conto, você desanda tudo, né? Vai tudo embora. Então, é uma experiência muito, muito interessante, eu estou gostando. Me forcei a escrever alguns. Já tem título? Título provisório, mas não deixa, é provisório ainda. Queria te agradecer, Fernando. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado mesmo. Obrigado, Afonso.